Conhecendo as virtudes do Espírito Santo. Capítulo 1. Conhecendo a pessoa do Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade. Em Gênesis, capítulo 1, verso 2, relata: "E o Espírito de Deus pairava sobre as águas." Desde a fundação de toda a criação, antes de tudo ser formado, Ele é desde o princípio. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Possui os atributos de Deus. Ele é Deus. O Senhor Jesus prometeu que enviaria o Consolador. Em João, capítulo 14, versos 16 e 17. "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós que o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós." Uma pessoa, ao aceitar Jesus como Salvador, o Espírito Santo habita dentro dela, permanecendo para sempre, o direcionando até o dia da redenção. Quando os cristãos são batizados no Espírito Santo, recebem revestimentos de poder, falam em outras línguas, recebem autoridade e ousadia para realizar a obra de Deus. No livro de Efésios, capítulo 4, verso 30, "E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção." À medida que o crente busca a presença de Deus, o Senhor o aperfeiçoa e modifica o seu caráter. Desta maneira, almejando agradar ao Senhor Jesus. A presença do Espírito Santo é a essência do cristão para sobreviver neste mundo tão corrompido e pecaminoso. Ele habita em nós, tornando-se o nosso bem maior. O Espírito Santo é o Consolador. Em João, capítulo 16, verso 8 e 13, "Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir." É ele quem auxilia, orienta e ensina a cada cristão quando suas vidas estiverem cheias de sua presença. São transformados, sendo assim aperfeiçoados para obras de Deus. O Espírito Santo que convence o homem de seu pecado, alertando-o do juízo que está por vir, para que haja arrependimento e conversão de pecado. O cristão que é guiado pelo Espírito anda na verdade, e esta verdade é Cristo Jesus. No livro de Romanos, capítulo 8, verso 14, "Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus." Ao receber a presença do Espírito Santo e sendo guiados por ele, nos tornamos filhos de Deus, herdeiros de Deus e do seu reino, das suas promessas, aceitando esta paternidade, como filhos obedientes, nos esforçando para fazer a sua vontade e deixando o Espírito Santo nos moldar conforme lhe apraz. Porque somos vasos e ele é o oleiro. À medida que nos envolvemos
nos entregamos, somos sensibilizados por seu amor. E como filhos amados, agradamos o coração de Deus, não rejeitando o chamado do Senhor. Em Romanos 8:16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo certifica em nosso ser, em nosso coração, que somos herdeiros de Deus. E assim como filhos, reinaremos na glória com Ele para sempre, onde seremos coroados, conforme as obras que desenvolvemos para o crescimento do seu reino. Hoje temos o privilégio de sentirmos a presença maravilhosa do Espírito Santo. Ele nos inspira, nos impulsiona a continuar caminhando nos dias maus. Somos limitados, falhos, porém estamos em processo de lapidação, transformação, santificação. Sem estas qualificações, não poderemos nos encontrar com o Senhor, porque Ele é santo. Em Hebreus 12:14, sem santificação, ninguém verá o Senhor. O Espírito Santo deposita em nossos corações o desejo de agradar a Ele, impulsionando o cristão a buscar a santidade, renunciando os desejos da carne e intensificando a busca por sua presença, almejando passar a eternidade com o Senhor. Isto não é fato e sim uma realidade, porque somos inspirados pelo Espírito Santo para apresentarmos ao Senhor as nossas causas e dificuldades. Se o cristão não possui uma vida de busca, oração, conhecimento da palavra, o mesmo encontra dificuldade nas adversidades e erra por não conhecer as Escrituras. Este não permanece firme na fé, porque não estava estruturado na palavra. Quando reservamos um tempo para ler e meditar na palavra de Deus, o Espírito Santo dá entendimento e amplia a visão do crente para renunciar aos prazeres da carne. Nesta fase, o mesmo aproxima-se mais de Deus, afastando-se do pecado. Não se conforma com as coisas deste mundo. O apóstolo Paulo enfatiza que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não basta apenas frequentarmos a igreja, sermos ouvintes da palavra, mas tornar-se praticantes. É necessário a leitura diária da palavra. Esta é uma ferramenta poderosa. O crente que declara que conhece a Deus, mas pratica os desejos da carne, é mentiroso, hipócrita. É necessário renunciar, ter propósito, perseverar, porque todo aquele que ama a Deus se esforça para fazer a sua vontade. Como filhos obedientes, sendo este conduzido pelo Espírito Santo, pois seus ouvidos são sensíveis à sua voz. Todo cristão que teve um encontro real com Cristo e prioriza a presença do Espírito Santo, nunca mais este será o mesmo. Ele segue sua trajetória com sede de conhecer mais a Deus, agradar a Deus. Sua vida é moldada, transformada, sendo ele um instrumento usado por Deus, direcionado pelo Espírito Santo. Ao receber a unção do Espírito Santo, torna-se desejoso para trabalhar no reino de Deus, com o objetivo de resgatar as almas que estão encarceradas e destinadas a perecer eternamente.
pois este certifica que ambas estão em grande perigo e precisam ouvir o Evangelho genuíno de Jesus Cristo para serem libertas e salvas.